Olá a todos, é com grande prazer que nós vamos começar então a nossa sessão de regulação, não é? Hã, eu quero primeiramente agradecer, os palestrantes do dia, que serão o Caio, a Mariá e o Fábio. Então, eu vou começar apresentando o nosso primeiro palestrante vai ser o Caio Almeida, da Anvisa. Caio, é muito legal ter você aqui. Muito obrigada por estar prestigiando o nosso evento. É realmente uma honra ter alguém da Anvisa, ainda mais nesses tempos tão difíceis de tanto trabalho. Então, a gente agradece realmente de coração aí a sua presença. Então, deixa eu dizer um pouquinho quem é o Caio. O Caio é biólogo, formado pela UFSCar, especialista em gestão de políticas públicas agropecuárias, mestre e doutor em ciências da engenharia ambiental pela USP, especialista em regulação e vigilância sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, onde ocupa atualmente o cargo de gerente da Gerência de Avaliação da Segurança Toxicológica, vinculada à Gerência Geral de Toxicologia. Então, Caio, a palavra é sua. E depois a gente continua e as perguntas serão no final, tá bom? Muito obrigada. Tá, obrigado, Gisela. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, né, também dos organizadores do evento. E é sempre importante para a gente ter a oportunidade de compartilhar um pouco sobre os aspectos regulatórios da toxicologia, principalmente vinculado aí ao registro de agrotóxicos, que é um tema bastante polêmico, né? Eu vou começar já o compartilhamento aqui da minha apresentação. Acho que está ok. Tá. Então, o tema da minha palestra, né, requisitos regulatórios para avaliação dos resultados de mutagenicidade, carcinogenicidade e toxicidade reprodutiva para o registro de agrotóxicos no Brasil. Obviamente, eu não vou conseguir esgotar esse assunto, é um tema bastante complexo e a gente tem um tema limitado, né? Então eu já me coloco antecipadamente à disposição para ampliar essa discussão aí por outras vias. Depois eu deixo o contato, tanto o meu contato pessoal quanto o contato institucional da agência. Tá? O arcabouço regulatório, né? Assim, todas as questões que vão ser tratadas aqui são constantes da Lei 7.802, é a Lei de Agrotóxicos, o Decreto Regulamentador 4.074, e a norma RDC, a Resolução de Diretoria Colegiada 294, que é a norma interna da Anvisa, que trata aí dos critérios e requisitos para avaliação toxicológica de agrotóxicos. Tá? Antes de entrar nos maiores detalhes, assim, eu acho que é importante fazer uma contextualização de como funciona a regulação de agrotóxicos no Brasil. É uma novidade, assim, a gente não tem isso em outros países, que é a atuação de 3 órgãos reguladores, né? O Ministério da Agricultura, o MAPA, que é responsável pela avaliação da eficácia agronômica, a Anvisa é responsável pela avaliação toxicológica, o IBAMA responsável pela avaliação ecotoxicológica, e a gente tem uma situação em que nós temos o que se costuma dizer 3 veto players dentro do processo regulatório, ou seja, é necessário o consenso dos 3 órgãos para a aprovação do registro de um determinado produto. Qualquer um dos órgãos que imponha alguma restrição ou o impedimento do registro de um produto, isso deve ser respeitado pelos outros órgãos, né? Então, aí, de acordo com a nossa legislação, os agrotóxicos só podem ser produzidos, exportados, importados, comercializados, de acordo aí com as exigências dos órgãos federais aí responsáveis pela saúde, agricultura e meio ambiente, né? Lá na Anvisa, a área que é responsável pela avaliação toxicológica de agrotóxicos é a Gerência Geral de Toxicologia, é a GGTox, e vinculado à GGTox está a GEAST, que é a Gerência
de avaliação da segurança toxicológica, da qual eu estou atualmente na gerência, e que lida com a avaliação dos produtos de origem biológica e, principalmente, dos produtos novos, das inovações, dos produtos que trazem ingredientes ativos que ainda não estão registrados no Brasil. Tá? Bom, qual o papel da Anvisa no processo de registro de agrotóxicos, então? Né? Como eu falei, a avaliação toxicológica para fins de registro desses produtos, né? Essa avaliação toxicológica envolve a classificação de perigo e a determinação dos parâmetros de referência. A gente também tem como competência a definição dos limites máximos de resíduo e da avaliação de risco dietético e ocupacional desses produtos. E o resultado dessa avaliação aparece na publicação das monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos aprovados no Brasil. Né? O processo de registro de um novo agrotóxico na Anvisa começa sempre com a avaliação de perigo, com a definição desses valores de referência toxicológicos, com base nos dados dos estudos que são apresentados no dossiê toxicológico de um produto técnico. Né? Cabe aqui fazer a distinção, né, de produto técnico e produto formulado. Produto técnico é a forma comercial do ingrediente ativo, daquela molécula responsável pela eficácia do agrotóxico e que vai ser usado para a fabricação das formulações, que são os produtos comerciais que são usados pelos agricultores nos seus processos produtivos. Tá? Bom, como eu falei para vocês, lá dentro do arcabouço regulatório, os critérios, requerimentos e avaliação para avaliação e classificação toxicológica dos agrotóxicos são tratados na RDC 294 de 2019. Né? Então, todos os estudos que são requeridos, todos os critérios de classificação, eles constam dessa RDC. Né? De uma maneira geral, né, como que a Anvisa faz a avaliação dos resultados desses estudos para uma tomada de decisão regulatória? A gente vai usar uma avaliação de uma abordagem de peso da evidência para avaliar a segurança desses produtos agrotóxicos. Né? O que é essa avaliação de peso da evidência? É a verificação da confiabilidade, da relevância e da adequabilidade dos dados que estão disponíveis para que se possa concluir se todas essas evidências combinadas são suficientes para uma tomada de decisão quanto à classificação toxicológica para cada desfecho toxicológico que se é avaliado e, consequentemente, uma decisão sobre a segurança desse produto. Né? Então, dentro desse contexto de avaliação toxicológica para fins de registro, a gente tem, basicamente, 3 situações. O registro de produtos novos, de ingredientes ativos ainda não registrados, registro de produtos cujos ingredientes ativos já são registrados e as reavaliações dos ingredientes ativos. Né? Nessa primeira situação, eu tenho poucas informações sobre os ingredientes ativos e sobre as suas formulações, além dos dados que são aportados nos dossiês toxicológicos do produto. Tá? Então, para a tomada de decisão, no caso dos ingredientes ativos novos, não registrados no Brasil, eu conto apenas com as informações que estão constantes no dossiê toxicológico do produto. Até porque são produtos novos, alguns deles têm proteção de dados pela lei de propriedade intelectual, então, realmente, você não vai ter informações de literatura, ou não vai ter outros estudos, além daqueles que são aportados pela empresa registrante. A segunda situação são produtos já registrados, cuja proteção de dados já expirou, então são moléculas já conhecidas, então nós temos mais informações toxicológicas disponíveis, e essas outras informações, elas podem ser usadas para subsidiar a tomada de decisão com relação à segurança do produto, seja para pleitear, eventualmente, a dispensa de um estudo, ou para contestar o resultado de um outro estudo, enfim. Então, a gente tem outras informações, além daquelas que constam no dossiê toxicológico, que podem vir a ser usadas para a tomada de decisão. E a terceira situação é a questão de reavaliação de ingredientes ativos. Daqui eu não estou falando dos produtos, né, das marcas comerciais, estou falando dos ingredientes ativos propriamente ditos. Então, uma das coisas que a Anvisa faz é fazer uma avaliação dos produtos que estão no mercado,
se esses produtos, se existem novas informações que mudam a situação de registro original desses produtos, desses ingredientes ativos, né? E, ao realizar essa reavaliação, né, é o momento onde a gente tem a avaliação mais complexa dentro da atuação da GG-Tox. Além dos estudos apresentados nos dossiês toxicológicos, eu tenho outras informações, como os estudos epidemiológicos, relatos de exposição, artigos de publicação de literatura, enfim, é um review de toda a informação a respeito de uma determinada molécula é feito para a tomada de decisão no caso das reavaliações de ingredientes ativos. Okay? Vamos lá. Tratar especificamente dos 3 desfechos toxicológicos que a gente se propôs a discutir aqui, né? A avaliação do potencial mutagênico, carcinogênico e a toxicidade reprodutiva. Tá? Bom, os efeitos mutagênicos e genotóxicos, eles estão definidos na RDC da Anvisa, né? No caso da mutagenicidade, como a indução de alterações permanentes e hereditárias no material genético da célula, seja ela num único gene, ou num conjunto de genes, ou nos cromossomos. E a genotoxicidade, um termo mais amplo, né, que se refere à habilidade de determinada substância a interagir com o DNA ou com o aparato celular que regula o DNA, com consequente alteração de estrutura da sua informação ou da forma de segregação. Tá? A linha C do parágrafo 6, né, do artigo 3 da Lei 7802, da Lei de Agrotóxico, e o que está reforçado também no decreto regulamentador, traz a proibição do registro de produtos agrotóxicos que se revelem características mutagênicas. Né? Então, a gente não... Nenhum produto que tenha sido aprovado pela Anvisa pode ter tido como resultado aí um resultado positivo para a mutagenicidade. Tá? Lá na RDC 294, né, o artigo 27 esclarece esse conceito de mutagenicidade, né? Considera que um produto é mutagênico quando causa mutações em células germinativas, né, em seres humanos, ou quando há evidência suficiente sobre o potencial mutagênico desse produto, a partir das quais se presume que tal produto pode causar mutações em células germinativas de seres humanos. Né? Ou seja, um produto que tenha sido testado como mutagênico para células somáticas vai ser considerado mutagênico para células germinativas, a não ser que se prove o contrário, a não ser que existam evidências suficientes demonstrando que esse produto ou não atinge, né, as células germinativas ou não é capaz da indução de mutação nessas células. Como a Anvisa classifica, então, esses produtos com relação à mutagenicidade? Tá? A gente tem 3 categorias. Categoria 1A são os produtos conhecidos por induzir mutações em células germinativas em seres humanos, baseado em evidência positiva a partir de estudos epidemiológicos em seres humanos. Categoria 1B são os produtos que presumidamente induzem mutações em células germinativas em seres humanos. Então, são resultados positivos em estudos com modelos animais, resultados positivos tanto in vitro quanto in vivo, com células germinativas, né? Resultados positivos em células somáticas, na ausência dos estudos de mutagenicidade em células germinativas. E a categoria 2 é um produto que mostra a indicação de causar efeitos genotóxicos, mas sem evidência de causar mutagenicidade em células germinativas, também baseado em estudos com modelos animais, sejam estudos in vivo ou estudos in vitro. Tá? Continuando, né, a lista de ensaios que nós temos disponíveis aí basicamente são os guias, são os protocolos dos estudos da OECD. A própria RDC 294 traz como uma das exigências que os estudos sejam conduzidos de acordo com os protocolos da OECD ou com outros protocolos internacionalmente reconhecidos. Então, os estudos in vitro, nós temos os estudos de mutação reversa em bactéria, os estudos com genes HPTR ou XPTR, enfim,
teste em células de mamíferos, testes de micronúcleo in vitro, né? E a gente tem os estudos em vivo também, os ensaios com roedores transgênicos, os testes, o ensaio de micronúcleo, seja em eritrócitos, seja com a medula óssea de mamíferos, né? Enfim, assim, a gente tem essas são a lista de estudos que comumente são apresentados para a Anvisa para avaliação do potencial de mutagenicidade. O teste de micronúcleo, tanto seja em medula óssea de mamíferos ou micronúcleo em eritrócito de mamíferos, é um dos ensaios que ele pode ser dispensado no caso da avaliação dos produtos técnicos, desde que esse desfecho tenha sido avaliado como parte dos ensaios com dose repetida, com os ensaios de toxicidade oral de dose repetida. Tá. Com relação à mutagenicidade, é importante esclarecer que a gente não faz uma avaliação do limiar de dose segura. Então, os limiares de dose geralmente não são determinados para os efeitos mutagênicos, assumindo-se uma linearidade de resposta em baixas doses, né? Ou seja, conclusão padrão para compostos genotóxicos, na ausência de qualquer evidência mecanicista, é que eles têm uma curva dose-resposta linear. Então, um resultado positivo para a genotoxicidade ou para a mutagenicidade, né, não permite que a gente passe para uma segunda fase de avaliação, que seria a avaliação de risco desses produtos. Partindo aí para o segundo momento, né, a avaliação do potencial carcinogênico de agrotóxicos. Então, definição de potencial carcinogênico, né, quando uma substância é capaz de induzir tumores, né, neoplasmas, de aumentar a incidência desses neoplasmas, a incidência background, né, ou aumentar o potencial de malignicidade, ou ainda reduzir a latência desses tumores, ou aumentar gravidade e multiplicidade, né? Substâncias que induzem tumores benignos, né, em determinadas circunstâncias, ou malignos, né, em experimentos bem delineados, vão ser consideradas presumidamente ou suspeitas ou prováveis de serem carcinogênicas para humanos, exceto se houver forte evidência de que os mecanismos, né, o modo de ação, o mecanismo de indução desses tumores não sejam relevantes para humanos. A classificação de uma substância como carcinogênica, ela é baseada na avaliação individual da força de cada evidência disponível e, posteriormente, numa avaliação conjunta do total de informações relevantes para a conclusão sobre esse peso da evidência. No caso de carcinogenicidade, a avaliação da força de evidência deve incluir, obrigatoriamente, enumeração dos tumores em estudos com humanos, se existirem, e em animais, e a determinação da significância estatística desses achados. Tá? Assim, aqui, de novo, a questão legal, né? A lei de agrotóxicos proíbe o registro de agrotóxicos que revelem características carcinogênicas. Tá? E a RDC 294, lá, artigo 28, traz o conceito de carcinogenicidade, né? Que foi discutido atrás, né? A partir do conjunto, e considera que a partir do conjunto das evidências em animais, presume-se que um produto vai ter potencial carcinogênico em seres humanos, exceto se houver evidência contrária com relação ao modo e mecanismo de ação para a formação desses tumores. Né? É importante destacar que é difícil a gente generalizar uma avaliação, no caso de carcinogenicidade principalmente, então a avaliação dessas informações, dessa relevância, desses achados, são todos feitos caso a caso, de acordo com as informações que estão disponíveis nos dossiês toxicológicos. A classificação toxicológica com relação à carcinogenicidade também traz 3 categorias. Categoria 1A são os produtos sabidamente carcinogênicos para humanos, são aqueles que vão ser proibidos, né, de registro de qualquer forma. A categoria 1B são os presumidamente carcinogênicos para humanos, aí baseado numa evidência limitada em humanos ou numa evidência de
carcinogenicidade em animais de experimentação, desde que não haja evidência de carcinogenicidade em humanos, né? E a categoria 2, né, o produto é suspeito de ser carcinogênico para humanos, quando você tem evidências limitadas de estudos experimentais, mas que não sejam suficientes para classificar o produto na categoria 1. Né? De novo, isso é tratado caso a caso, de acordo com os dados de cada estudo, de cada produto. Tá? Quais são os estudos que são apresentados por causa de carcinogenicidade? Né? Então, de novo, são os estudos crônicos e os estudos de carcinogenicidade, né, de acordo com a OCDE, né? Principalmente as diretrizes 451, 452, 453. E é importante aqui citar o documento de orientação da OCDE, número 116, que inclui informações adicionais para a condução desses estudos, inclusive a questão das análises estatísticas. Tá? O que a gente vai olhar nesses estudos de carcino quando o técnico está fazendo a avaliação desse produto se depara com o relatório do produto? Né? Ele vai olhar principalmente a seleção de doses, se ela está adequada a partir dos dados de toxicocinética e toxicodinâmica da substância teste, vai olhar informações sobre o modo de ação da substância teste, análise estatística, identificação de efeitos adversos, via de exposição, tipo de tumor, sobrevivência, latência, controle histórico, enfim, uma série de fatores que são considerados relevantes para a avaliação desses estudos. E qual é a abordagem que a Anvisa utiliza para avaliação de risco das substâncias carcinogênicas? A partir da classificação de perigo, a partir da classificação toxicológica, se o produto for classificado como 1A, não tem determinação de limiar de dose, não tem avaliação de risco, esse produto vai ser, o registro vai ser proibido. Se ele for categorizado como 1B, e se for possível fazer a determinação de um limiar de dose segura, nesse caso a avaliação de risco é feita, né, desde que o evento-chave do modo de ação permita uma extrapolação para um limiar de dose seguro. E no caso dele ser categoria 2, não se faz a determinação de um limiar de dose, né, mas a avaliação de risco ela segue com os dados dos desfechos crônicos, pois nesse caso a gente considera que eles são suficientes para garantir a segurança do produto a partir dos usos pretendidos. Eu já estou finalizando aqui a questão da potencial de toxicidade reprodutiva. Então, os estudos de toxicidade reprodutiva são os estudos são considerados de grande complexidade para a gente avaliar, porque eles abordam vários desfechos. Né? Então, você tem desfechos como efeitos adversos na função sexual ou capacidade reprodutiva masculina ou feminina, né? E desfechos não hereditários sobre a progênie. Né? No primeiro caso, seriam alterações na maturação sexual, ciclo estral, libido, comportamento sexual, espermatogênese, ovogênese, enfim, uma série de desfechos vão ser avaliados aí, considerando a função sexual e a capacidade reprodutiva. E no segundo caso, são efeitos no desenvolvimento pré- ou pós-natal do concepto, né, que seja resultante da exposição parental, seja ela prévia à concepção ou da exposição da prole durante o desenvolvimento pré- ou pós-natal até o período de maturação sexual. Então, perceba que a gente tem uma variedade muito grande de desfechos que são avaliados no caso da toxicidade reprodutiva. Uma vez que a toxicidade reprodutiva pode resultar de exposição de doses únicas ou exposição de doses repetidas da substância teste, todos esses cenários eles devem ser abordados nos protocolos que são usados para os estudos. Né? De uma maneira geral, os objetivos de cada estudo é determinar se a exposição dos seres humanos está associada a efeitos adversos na função capacidade reprodutiva, se em estudos animais a administração da substância
em machos ou fêmeas vai causar algum efeito adverso. Se em estudos animais a administração da substância teste durante o período de desenvolvimento pós-natal induz efeitos adversos não hereditários. Se a fêmea prene é potencialmente mais suscetível à toxicidade de uma maneira geral, e principalmente a relação dose-resposta para quaisquer efeitos adversos na reprodução. A RDC 294 traz no seu artigo 29, né, as consequências da toxicidade reprodutiva, os danos ao aparelho reprodutor, né, e no artigo 30 e 31, as condições nas quais os produtos são associados a cada uma dessas categorias. A classificação toxicológica quanto à toxicidade reprodutiva são duas categorias, um A e um B, e também, né, um A sabidamente tóxico para humanos, um B presumidamente tóxico para humanos. A gente tem a categoria 2 com produtos suspeitos de causarem toxicidade reprodutiva para humanos, e a gente tem uma categoria adicional para efeitos na lactação ou via lactação. Tá? Aqui a gente traz os estudos que são usados para a caracterização do perigo da toxicidade reprodutiva. Então, nós temos estudos tentando contemplar todas as fases do ciclo reprodutivo, né? Vou passar aqui pelos estudos que é da OCDE, né? De novo, são as diretrizes de cada estudo, né? E, por fim, a abordagem utilizada pela Anvisa para a determinação da avaliação de risco. Semelhante à carcinogênese, 1A não tem avaliação de risco, o produto vai ser indeferido. 1B é feita a avaliação de risco, desde que a gente consiga desde que ela consiga fazer o cálculo do limiar de dose, e 2B, os desfechos crônicos são considerados protetivos, né? Só as conclusões finais, né? Os desfechos de mutagenicidade, carcinogenicidade e toxicidade são os principais proibitivos de registro de agrotóxico no Brasil. A avaliação desses desfechos é feita a partir dos resultados dos estudos que seguem protocolos e guias internacionalmente reconhecidos e de aplicabilidade regulatória. E a avaliação de risco desses produtos somente é iniciada se for possível determinar um limiar de dose segura, um limiar sem efeito adverso, a partir das informações disponíveis. Eu acho que eu passei uns minutinhos aí do meu tempo, peço desculpas, mas já estou finalizando a minha apresentação, né? Fica um contato da Anvisa e o meu muito obrigado. Caio, muito obrigada a você, foi excelente. Corri um pouquinho para o final. E vamos aguardar as perguntas, não é? Então, eu percebo, assim, como a Sociedade de Mutagênese tem muito a contribuir, né, para auxiliar vocês, especialmente após, né, no registro após, depois que foi registrado, depois do uso, os estudos que podem ser feitos, que podem auxiliar vocês, especialmente no momento da reavaliação. Então, eu acho que aí a academia tem cada vez uma responsabilidade maior, né, nessa etapa. Então, muito obrigada. E eu vou passar, então, agora a palavra para a Maria, não é? A Maria é do time mais jovem, das toxicologistas. Maria trabalha com mutagênese todo o tempo da vida dela, que eu sei, não é? Verdade. Então, vou apresentar você, Maria. Maria é farmacêutica e doutora em toxicologia e análises toxicológicas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas lá da USP, construiu sua carreira nas áreas de desenvolvimento analítico e avaliação toxicológica de impurezas farmacêuticas. É fundadora da Spectra Consultoria, onde atualmente atua para oferecer soluções científico-regulatórias para os seus clientes. Então, Maria, a palavra é sua, vamos ouvi-la. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço imensamente o convite. Vocês já estão vendo minha tela aí? Sim. Tá ótimo. Então, muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. Mais um ano de Mutagen, né? Brasil, graças a Deus.
parabéns a todos pelo evento, magnífico, como sempre. E hoje a minha responsabilidade aqui é falar um pouquinho do que acontece, né? De como que a gente faz a avaliação da mutagenicidade dentro da indústria farmacêutica. E aí meu foco, claro, é falar um pouquinho para vocês da indústria farmacêutica aqui no Brasil, né? Principalmente das nacionais, para mostrar um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Então, a Gi já me apresentou aí como toxicologista, enfim, dispensa demais comentários, e eu vou falar um pouquinho de uma contextualização para a gente entender o nosso cenário, algumas definições importantes e como que a gente faz a avaliação da mutagenicidade hoje para produtos farmacêuticos, né? E algumas considerações finais. Então, primeiramente, é super importante a gente entender que a gente tem uma diferença muito grande, né, quando a gente fala de medicamentos, do que a gente faz aí no Brasil e do que é feito lá no mundo, né? Então, o mundo, falando das indústrias farmacêuticas inovadoras, elas são as empresas que desenvolvem as moléculas inovadoras. E quando você desenvolve moléculas inovadoras, você constrói todo o know-how em cima daquela molécula. Não só da sua entidade química propriamente dita, mas das suas impurezas, enfim, de tudo que depois é o ativo e vira também um produto farmacêutico com os recipientes, embalagens, etc. Né? Então, para que isso chegue no mercado, para que esse ativo seja comprovadamente ativo farmacêutico e que se torne um medicamento, são estudadas, esse ativo é estudado durante várias fases, né? Então, a principal fase, né, em que a gente estuda as características toxicológicas é a fase não clínica, e lá são realizados os ensaios não clínicos com essa entidade química que tem o potencial de se tornar um fármaco. E mais tardar, né, depois mais para frente, esse medicamento ele precisa ser submetido a uma estabilidade que é muito diferente da estabilidade que a gente preconiza aqui no Brasil. Então, lá no hemisfério norte, né, eles expõem esse medicamento no final a 25 graus, 60% de umidade. Eu estou falando isso porque depois a gente vai falar um pouquinho das consequências desses estudos e de potenciais impurezas que se formam nessas condições. Já aqui no Brasil, a gente constrói o conhecimento em cima de algo que já existe, né? Então, a gente elabora tudo isso juntando, é um grande quebra-cabeça. A gente vai juntando várias partes. Então, o DMF, que é a documentação técnica do ativo, a rota de síntese, todas as impurezas que já vêm do ativo farmacêutico, e literatura e etc. Então, a gente consegue montar um grande quebra-cabeça e não partir do zero para o desenvolvimento, principalmente dos nossos genéricos, né? Então, aqui a gente desenvolve os medicamentos copiando os inovadores. E é sempre, né, a gente ainda está no momento de construção aqui no Brasil, então a gente usa muito o método de alternativa e erro, né? Por enquanto, isso tem mudado, a gente tem lançado mão aí de tecnologia para reverter um pouquinho essa parte de tentativa e erro, mas ainda é uma prática bem comum dentro da indústria farmacêutica nacional. E uma outra grande diferença é que a gente, para garantir o prazo de validade desse medicamento aqui no Brasil, a gente precisa submetê-lo até o final do seu prazo de validade à temperatura de 30 graus e a umidade de 75%, que é a zona climática mais crítica do universo. Então, aqui a gente já tem também uma outra diferença muito grande. Mas e aí, né? Algo que eu sempre gosto de trazer nas minhas apresentações, que é uma contextualização regulatória. O Caio trouxe muito bem para a gente a parte, né, da atuação da agência regulatória da Anvisa nos agroquímicos, né? Mas aqui falando um pouquinho da farmacêutica, que é outra divisão dentro da Anvisa, mas falando um pouquinho da GGMed, né, que está super em alta aí também por causa das vacinas, eu gosto muito de ressaltar que a Anvisa, gente, ela é uma agência regulatória extremamente jovem, ela tem 22 anos de existência só. E ao longo desses poucos anos de existência, ela trabalhou muito mesmo, para que hoje a gente consiga se equiparar aí com as regulamentações internacionais. E um marco bem importante para a gente da área farmacêutica
Foi quando a Anvisa se torna um membro do ICH, que é um órgão internacional de harmonização de regulamentações, fundado pelos Estados Unidos, Europa e Japão, em que eles publicam as regulamentações, que são as grandes diretrizes internacionais. E hoje, a gente, como membro desse órgão, a gente pratica também as mesmas regulamentações que o mundo, portanto, a nossa criticidade, a qualidade das avaliações e do produto, consequentemente, e a sua segurança, tem como base as regulamentações internacionais. Sempre teve, mas hoje em dia, oficialmente, temos essa necessidade, essa obrigatoriedade. E aqui eu trouxe para a gente comentar o porquê que a gente faz a partir de mutagenicidade, genotoxicidade aqui nos genéricos, né? Se isso já foi feito, por exemplo, lá nas avaliações da entidade química. Aqui são as principais regulamentações que tratam de impurezas. Então, eu costumo dizer que aqui no Brasil, a principal e a primeira regulamentação que começa a falar de impurezas e trazer um pouquinho da toxicidade, ou seja, da toxicologia para dentro do mundo da farmacêutica nacional, foi a RDC 53, que é responsável pelo monitoramento de produtos de degradação de medicamentos. E aí, a partir dela, vem uma variedade imensa aí de regulamentações que tratam exclusivamente de impurezas, e muitas delas a gente precisa fazer uma avaliação inicial provando a mutagenicidade ou não desses compostos. Então, a mutagenicidade, para a gente aqui no Brasil, né, falando de farmacêuticas nacionais, ela entra dentro da indústria farmacêutica através das impurezas. E quais são as impurezas que a gente avalia quanto à mutagenicidade? São os produtos de degradação, através do que a gente chama de qualificação desses produtos de degradação, ou seja, a qualificação nada mais é do que garantir a segurança biológica desses produtos de degradação, as impurezas mutagênicas, que também estão super na moda, porque vêm aí representadas pelas nitrosaminas, que inclusive já tiraram alguns medicamentos do mercado, e mais recentemente a gente fala um pouquinho de extraíveis e lixiviáveis, que são impurezas associadas às embalagens desses produtos. E eu trouxe também a contextualização da estabilidade, porque muitas dessas impurezas estão diretamente ou indiretamente relacionadas a esses estudos. Então, o que é o estudo de estabilidade? O estudo de estabilidade a gente utiliza para definir o prazo de validade desse medicamento, né? Então, submetendo aquela zona climática que aqui no Brasil é de 30 graus, 75% de umidade, como eu falei para vocês, o pior do mundo. Mesmo a gente copiando os medicamentos inovadores desenvolvidos para uma zona climática de 25 graus, 60% de umidade. E esse estudo, ele visa assegurar a qualidade e a segurança do produto, mantendo seus parâmetros dentro da especificação. Então, quando a gente fala de impurezas, a gente tem especificações bem definidas pelas regulamentações, as inúmeras regulamentações que eu citei, algumas delas, inclusive, para vocês naquela linha do tempo. Então, lá a gente tem limites que já foram estudados e que, de alguma maneira, de uma forma geral, eles são seguros para as determinadas impurezas. Uma vez que a gente tem a extrapolação desses limites nesses estudos de estabilidade, a gente precisa se aprofundar um pouco na avaliação, e aí é que entra a parte de avaliação mutagênica inicialmente. E quais são as impurezas que são formadas na estabilidade? Os produtos de degradação, os lixiviáveis e as impurezas mutagênicas, porém as impurezas mutagênicas, elas não são somente produtos de degradação, elas podem também ser provenientes da síntese do ativo, de síntese de recipientes, formadas durante o processo de fabricação do medicamento, em contato com água e assim por diante. Aqui é um mundo à parte. Mas o que são esses termos que eu estou falando aqui, né? Só para a gente todo mundo ficar na mesma página. Então, impureza é qualquer componente presente no ativo farmacêutico ou no medicamento que não sejam o próprio ativo ou os seus recipientes. Os produtos de degradação são impurezas que são resultantes de alterações químicas que surgem a partir da fabricação e armazenamento desse medicamento. Então, produto de degradação é quando eu exponho o meu produto àquela zona climática de 30% a 75%, e eu tenho uma queda do ativo, que está dentro do esperado mesmo, por regulamentação, eu tenho uma permissão de queda de teor e consequente formação de produtos de degradação. As impurezas mutagênicas, elas são específicas, então aqui a gente está falando de impurezas que têm o potencial de reagir com o DNA e, consequentemente,
com potencial carcinogênico, e os extraíveis e lixiviáveis são compostos orgânicos ou inorgânicos, que são resultados da interação do medicamento em si com a embalagem. Então, uma vez que eu tenho impurezas que são provenientes da embalagem, eu chamo isso de lixiviáveis, principalmente. Falando de produtos de degradação, quando eu tenho eles acima daquela especificação permitida por lei, eu preciso fazer uma avaliação toxicológica para aumentar essa especificação e garantir a segurança do meu produto até o final do prazo de validade. A primeira avaliação que a gente faz para os produtos de degradação é a avaliação da sua mutagenicidade, por conta da criticidade que se tem de uma substância ser mutagênica e, portanto, ter um potencial carcinogênico importante, né? E aí aqui a gente segue uma regulamentação específica, que é a única regulamentação que existe dentro do mundo farmacêutico que trata de toxicidade de impurezas. Então, o ICHM7 é uma regulamentação específica para avaliação da mutagenicidade de impurezas farmacêuticas, de uma forma geral. E depois que eu garantir que essa impureza ela não é mutagênica, eu ainda tenho que fazer toda uma avaliação de toxicidade geral, que não vai ser um assunto para nosso encontro de hoje. Vamos focar nessa parte do screening, que é a parte inicial de avaliação da mutagenicidade. O ICHM7, ele é super revolucionário, inclusive, e ele traz para a gente uma possibilidade da definição da mutagenicidade de impurezas através de sistemas computacionais. Então, eu tenho hoje, né, diversos sistemas computacionais ou softwares que são capazes de definir se a minha impureza é mutagênica ou não. Mas, para isso, eu preciso de 2 algoritmos diferentes. Um algoritmo é o sistema que a gente chama de sistema especialista e o outro é o sistema estatístico. E esses 2 sistemas têm regras diferentes de avaliação. Então, o especialista é uma regra escrita por humanos mesmo, é uma interpretação da literatura e uma inserção de dados por humanos, enquanto que o estatístico é o machine learning. O sistema especialista é uma análise manual dos dados, então as pessoas ficam inserindo os dados, interpretando os dados, inserindo no sistema, enquanto o estatístico é automatizado. Especialista é uma predição qualitativa, enquanto o estatístico é quantitativa. E no especialista a gente tem comentários das regras criadas por especialistas, e aqui no estatístico a gente tem uma probabilidade calculada. A junção dos resultados desses 2 sistemas, eu cumpro com o preconizado no ICHM7, definindo a mutagenicidade desse meu composto. E um exemplo de 2 algoritmos, né, diferentes, nesse caso, que é o que eu pratico aqui no meu dia a dia, é o Derek e o Sara, da empresa Lasa Limited. Só que, para que a gente conclua sobre um resultado, a gente precisa interpretar esse dado, porque, graças a Deus, o ser humano ainda não foi substituído pela máquina, então a gente precisa de uma revisão especialista. E aí é nessa revisão especialista que, interpretando os dados dos 2 sistemas, nós, humanos, concluímos sobre o resultado positivo, negativo ou equívoco daquele software. Então, se eu tiver o resultado positivo ou negativo, sem sombra de dúvida nenhuma, eu consigo concluir através apenas de software se a minha substância é mutagênica ou não. Se eu tiver alguma dúvida ou se o sistema não for capaz de concluir ou de me dar informações suficientes para eu concluir com segurança se aquela substância é mutagênica ou não, aí eu tenho que partir para os testes de mutagenicidade propriamente dito. E os testes de mutagenicidade preconizados pelo ICHM7 é o teste de Ames, né? Não são os testes, mas é sim o teste de Ames, o teste de mutação em bactérias, né? Então, aqui é preconizado o guia da OECD 471 e é preconizado, claro, que isso seja conduzido em boas práticas de laboratório. Porém, quando a gente fala de impurezas, pessoal, é muito complicado a gente pensar em testes tradicionais, né, que são testes realizados nas fases não clínicas de desenvolvimento de ativos. Por quê? Porque eu estou falando de impurezas. Impurezas estão contidas dentro dos medicamentos ou até mesmo dos insumos farmacêuticos em concentrações muito baixas. Aqui eu estou falando de 0,5%, eu estou falando de 1%, às vezes extrapolo para 2%, mas isso é uma concentração muito baixa. E aí eu tenho uma limitação muito grande quando eu falo de Ames tradicional para avaliar a mutagenicidade de impurezas.
Então, aqui é difícil, na verdade, isso nunca existiu, é impossível a gente ter amostra que seja de uma substância, de uma impureza isolada para rodar um teste de Ames conforme o protocolo OECD. Então, aqui a gente tem uma limitação muito grande. Algumas empresas conduzem o teste de Ames contaminando o medicamento com amostras, com quantidades maiores de impurezas, mas a gente percebe que a gente não tem um resultado tão fidedigno quanto a gente precisaria. E é por isso que a gente lança a mão de outros testes aqui mais modernos, inclusive aqui publicado pela professora Gisela mesmo, que são os Ames miniaturizados. Então, isso tem feito bastante sucesso dentro da indústria farmacêutica por conta da limitação da quantidade de amostras. Então, aqui a gente tem uma vantagem imensa quando a gente faz o Ames miniaturizado, porque a gente usa uma concentração muito pequena de amostra, então até 25 miligramas a gente consegue conduzir várias réplicas em várias cepas, não necessariamente apenas em 5, e a única desvantagem é que esse teste ainda não está sendo conduzido em BPL. Porém, adianto para vocês que uma vez que a gente justifica essa dificuldade que a gente tem de conduzir um Ames segundo o protocolo da OECD para a Anvisa, a Anvisa tem aceito muito bem esses resultados, porque ele é muito mais fidedigno, porque a gente está testando a impureza isolada aqui, não uma amostra que contém essa impureza. Então, aqui é algo que a gente tem conseguido muito tranquilamente com a aceitação da Anvisa. E aqui falando um pouquinho, né, das nitrosaminas, que são outras impurezas aí que estão em alta na mídia, inclusive, né? As nitrosaminas, elas apareceram em discussão lá em julho de 2018, por conta de um fabricante específico de uma matéria-prima, da valsartana. Então, esse fabricante, ele alterou a rota de síntese publicada pelo inovador, e aí ele introduziu um outro reagente, e, consequentemente, esse reagente formou uma nitrosamina conhecida como NDMA, que é uma das mais famosas, e a partir daí, como a gente já praticava a avaliação de impurezas mutagênicas através do protocolo ICH-M7, que não é só para impurezas nitrosaminas, é para impurezas mutagênicas de uma maneira geral, esse próprio fabricante identificou essa impureza mutagênica, que são as nitrosaminas, e fez um recall dos seus produtos junto com os fabricantes dos medicamentos. E aí, a partir daí, desculpa, a gente teve uma onda de nitrosaminas vindo no mundo através, inicialmente, das artanas. Então, a valsartana começou, mas depois a gente identificou alguns outros recalls em losartana, ibersartana. A gente teve um recall bastante importante também de uma outra valsartana com uma outra nitrosamina importante. Essa daqui é das mais tóxicas que existem, porque o seu limite é o menor que existe. Depois disso, né, em maio de 2019, a Anvisa se posicionou impedindo a investigação das artanas através dessa regulamentação RDC 283, que hoje, né, a gente já discutiu uma regulamentação específica para controle de nitrosaminas em todos os medicamentos. Então, a gente vai ter uma publicação que vai sair em breve, para avaliação de tudo que está no mercado com relação a nitrosaminas, o que é um impacto bastante grande para a indústria farmacêutica, porque é um retrabalho, a gente precisa olhar para tudo que está no mercado, e tudo que entra no mercado a partir de agora começa com essa avaliação de nitrosaminas. A gente teve uma retirada do mercado da ranitidina, porque a ranitidina, ao contrário das artanas, que é uma impureza de síntese, né? A ranitidina, a sua impureza mutagênica, que é a nitrosamina, ela é um produto de degradação, portanto, ela é formada ao longo do tempo de prateleira, então isso é difícil, a gente não consegue controlar isso, então, ou mitigar isso, então ela foi retirada do mercado por causa disso, e a gente vem encontrando agora a metformina e alguns outros produtos com essa formação de nitrosamina importante, mais cenas dos próximos capítulos aí para a gente entender como é que fica essa história. Acho que nos próximos anos a gente vai ter bastante evidência de nitrosaminas ainda. E aqui trazendo algumas considerações finais, então a gente faz o controle da mutagenicidade hoje aqui no Brasil, falando de genéricos nas impurezas, então ele é muito frequente hoje dentro das indústrias farmacêuticas, porque a gente tem muitas impurezas para monitorar, então lá no ICH a gente tem o guia Q3, que vai de A até E,
dedicados a controle de impurezas, e dentro desse controle a gente precisa fazer a avaliação da toxicidade, que inicialmente é feito pela mutagenicidade. Então, aqui no Brasil, essa mutagenicidade está associada ao controle de impurezas. A gente possui software para fazer isso, com certeza. Quando eles são suficientes, é ótimo, porém, quando eles não são, a gente lança a mão de, preferencialmente, EIMS miniaturizado para poder enxergar a mutagenicidade específica daquele componente que a gente precisa avaliar. E a Anvisa aprova, hoje em dia, os estudos quando a gente consegue justificar a dificuldade de condução de um EIMS via protocolo ECD. E aqui, a evolução do conhecimento, então, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, mais a gente se aprofunda, mais a gente descobre coisas que, eventualmente, a gente não gostaria de encontrar, mas encontrando, a gente garante, com certeza, uma maior qualidade e segurança dos medicamentos que estão no mercado. Então, deixo meu muito obrigado, meu contato aqui para quem quiser nos acionar e tiver alguma dúvida, foi bem rapidinho, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para seguir as redes sociais aí da Spectra e nos mandar qualquer dúvida que a gente esclarece, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Maria, foi excelente, deu um ótimo overview. Em geral, a sociedade, pelo menos em relação aos alunos em geral, eles estão sempre muito longe dessa realidade do dia a dia. Então, eu Com acho certeza. muito bacana que a gente traga até para os alunos e para os professores perceberem a importância do desenvolvimento de protocolos, de auxiliar, né, na construção do conhecimento atrelado às necessidades reais aí do dia a É dia. isso, Gi. A gente precisa estar juntos, senão a gente não consegue. Exato, é muito legal. Então, eu acho que a gente conseguiu mostrar, então, um pouco mais de detalhe, dois grupos muito importantes, né? Os agrotóxicos e os medicamentos, os farmacêuticos. E agora eu vou convidar o Fábio Kumrov para apresentar para a gente o quê? Ah, Aí eu tenho que fazer uma introdução, né, Fábio? Antes de introduzir o Fábio, eu quero fazer uma introdução, porque a gente, vocês sabem que vai ser lançado ainda, né? Não foi ainda, o nosso livro de mutagenicidade. E eu acho que é o capítulo 2, né, Fábio? Tem a introdução, o nosso já vem logo de cara. E foi um Sim. prazer enorme para a gente escrever esse capítulo. O Fábio que ficou com todo o trabalho pesado, de fato, mas foi muito interessante a gente perceber a evolução que aconteceu no Brasil, não só em relação à publicação dessa nova RDC que o Caio apresentou, ou dos medicamentos, mas outros produtos que são objeto de avaliação. Então, eu fiquei muito, assim, muito feliz de poder fazer essa revisão do capítulo e poder organizar esse capítulo. E também no capítulo, a gente procurou olhar um pouco para o futuro. Como é que a gente acha que essa área de regulamentação, como que ela vai evoluir? Então, eu convido a todos que, claro, comprem o livro e leiam esse capítulo. Eu acho que vale a pena, nós tomamos um cuidado assim de ser o mais fidedignos possível. Claro que esses capítulos são complicados, porque as coisas vão mudando, né? Mas eu acho que as bases, e principalmente essa questão do futuro, como é que está se pensando na regulamentação de compostos mutagênicos e carcinogênicos no mundo em geral. Grandes mudanças vêm de fato por aí, né? Juntamente com os EOPs, que o Jason já falou hoje, mas outras mudanças muito importantes. Então, eu vou convidar o Fábio para fazer, então, um overview, né, de todos os produtos e falar um pouco dessas inovações. Então, quem é o Fábio? Fábio é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Univale, mestre e doutor em Toxicologia e Análises Toxicológicas pela USP, professor há mais de 15 anos e desde 2010 atua como professor da Unifesp no campus de Limeira. Fábio é um grande querido, né, meu compadre, e a gente aí está junto nessa questão regulatória com toda a força. Então, Fábio, eu agradeço muito e depois da sua apresentação a gente vai poder responder perguntas, enfim, discutir, fazer perguntas um para os outros e vai ser muito bom. Então, a palavra é sua, Fábio. Perfeito, obrigado, Gi. Eu quero começar agradecendo à organização do Congresso e também a Gisela por ter me convidado
para fazer essa fala sobre uma parte do nosso capítulo, né? E então, o que é essa parte, né? Qual a importância dessa parte? É o foco no Brasil. Vocês estão vendo a apresentação em tela cheia? Sim, Sim? sim, Fábio. Bom, então, como a doutora Gisela já apresentou, essa é uma parte do nosso capítulo, onde eu vou focar nos requisitos regulatórios brasileiros para avaliação da genotoxicidade de produtos químicos destinados a diferentes usos, né? Ficou fácil falar dos agrotóxicos e dos fármacos depois do Caio e da Maria, e eu vou falar um pouquinho, né, de outros produtos também e das tendências futuras, como diz a Gi, né, o que a gente pode fazer para avançar nesse sentido. Bom, então, no escopo da legislação internacional, das legislações internacionais, né, todos os produtos químicos, tanto os novos quanto os já existentes, devem ser submetidos a uma avaliação, um processo de avaliação de segurança amplo e abrangente, antes de que possa ser produzido em larga escala e comercializado, né? Então, primeiro, entender a segurança ou os riscos envolvidos no uso desse produto, para depois registro, produção e comercialização, né? E no Brasil, então, os aspectos legais relacionados à segurança química são gerenciados em paralelo pela Anvisa, como o Caio apresentou muito bem, que é responsável por proteger a saúde humana especificamente, e a Unidade de Segurança Química do Ministério do Meio Ambiente, que é responsável, então, pelas questões ambientais relacionadas ao gerenciamento e à segurança dos produtos químicos. Assim, a gente percebe que o Brasil ainda não estabeleceu uma regulação federal, uma legislação federal harmonizada para avaliação da genotoxicidade de produtos químicos em geral, né? Como existe, por exemplo, o REACH na União Europeia. Mas existem, né, legislações e recomendações para avaliação do perigo de substâncias químicas destinadas a usos específicos, né? Como já foi abordado, os agrotóxicos, os fármacos e impurezas, enfim. E, para isso, o Brasil tem procurado, então, seguir as legislações, as recomendações internacionais, o que é muito bom, porque alinha os requisitos brasileiros com os requisitos que têm que ser atendidos, por exemplo, nos países do Mercosul ou em países da União Europeia, enfim, de todo o mundo. Então, para os agrotóxicos, hoje o Brasil segue o GHS, o Global Harmonization System, né? Para os fármacos e impurezas em produtos farmacêuticos de uso humano, o ICH. Para os sanitizantes, o Brasil está alinhado com os regulamentos técnicos do Mercosul. Para alimentos e seus ingredientes e para cosméticos, o Brasil está alinhado basicamente com as recomendações da União Europeia. Então, entrando nos agrotóxicos, né, a lei principal, a lei que rege os agrotóxicos, avaliação de segurança, registro, enfim, é a Lei 7.802, de 1989, que foi regulamentada pelo Decreto 4.074, de 2002, e que, nesse arcabouço legal, é proibido o registro de agrotóxicos, dos seus componentes e também de preservativos de madeira, se eles são mutagênicos, carcinogênicos ou teratogênicos, ou ainda que possam causar distúrbios, interferência hormonal, né? E também é proibido o registro de agrotóxicos que possuam características capazes de causar danos ao meio ambiente, né? E agora, recentemente, então, a RDC 294 de 2019 estabelece, né, que a categorização de perigo dos agrotóxicos deve ser conduzida de acordo com o GHS e também, né, com base na avaliação do peso e da força das evidências obtidas nos diferentes estudos. E, particularmente, né, que o maior interesse, então, em relação à mutagenicidade. Então, de acordo com o GHS, um agrotóxico é considerado mutagênico, né, quando ele é comprovadamente capaz de causar mutações em células germinativas humanas. E aí entra talvez uma dificuldade, né, porque a maior parte dos dados hoje gerados, eles são gerados pensando em células somáticas, então danos no material genético de células somáticas, que estão basicamente relacionados
ao câncer e também a uma série de outras doenças genéticas, né? E o GHS não, ele baseia a classificação dele em mutação em células germinativas, que causam, então, danos na prole, basicamente, né, como síndromes e doenças hereditárias de fundo genético. Bom, as evidências, então, para confirmar ou descartar a mutagenicidade ou o potencial mutagênico dos agrotóxicos, ela pode ser baseada, então, em estudos epidemiológicos, né, dados obtidos por observações de populações humanas expostas, ou em resultados de testes de mutagenicidade conduzidos com células somáticas. Ou seja, a gente faz uma aproximação dos resultados com células somáticas, pensando em células germinativas. Mas, né, se existir, como o Caio falou, evidências suficientes demonstrando que, de fato, né, o agrotóxico não é capaz de induzir mutações em células germinativas de mamíferos, nem chegar nas gônadas, o produto ele não será considerado mutagênico e poderá, enfim, ser registrado e seguir normalmente. É importante ressaltar que até agora, né, até hoje, nem o Brasil e nem outros países, né, em outros países, um produto precisa necessariamente ser avaliado em células germinativas, em testes com células germinativas, para ser classificado mutagênico, né? E importante mesmo é que isso está mudando, devido a uma série de atualizações e ajustes e modificações em protocolos específicos que têm sido propostas recentemente, tornando esses protocolos mais precisos para avaliação do potencial mutagênico de produtos químicos em células germinativas, né? E a inclusão desse requisito legal, ele é um avanço, né, especialmente porque existem alguns produtos químicos que não são detectados em testes de mutagenicidade conduzidos com células somáticas, mas que são capazes de causar mutação em células germinativas, né? Eu trouxe aí como exemplo a 1,1-dimetilhidrazina. E o problema maior, como eu disse, é que a maioria dos testes hoje de avaliação de mutagenicidade são conduzidos em células somáticas. Então, a base de dados sobre potencial mutagênico de substâncias químicas em células germinativas é pequeno ainda. Possivelmente surjam muitos casos, né, em que ou a substância não é mutagênica em célula somática, mas é em célula germinativa, ou que a substância é mais potente, né, ela é mais mutagênica para células germinativas do que para células somáticas. Bom, em relação aos fármacos e às impurezas em produtos farmacêuticos para uso humano, né, a Anvisa publicou uma diretriz em 2013 que apresenta, né, os requisitos necessários para o desenvolvimento de medicamentos do ponto de vista de estudos toxicológicos não clínicos, ou seja, não aqueles realizados com seres humanos, e também para segurança farmacológica. E, de acordo com essa diretriz, então, o Brasil adota duas diretrizes principais do ICH relacionados à genotoxicidade de fármacos e impurezas em produtos farmacêuticos, que são a diretriz de segurança ICH S2R1 e para os fármacos, e para as impurezas, a diretriz multidisciplinar ICH M7R1. Né? E é importante ressaltar que o objetivo maior dessas diretrizes, né, é otimizar a bateria de testes de genotoxicidade padrão e fornecer recomendações sobre a interpretação dos resultados, aplicando sempre a abordagem do peso da evidência, né? Então, o Brasil ele passa a adotar de uma maneira mais sistemática essa avaliação baseada em peso e em força da evidência. Bom, para os sanitizantes, o Brasil adota a RDC 59 de 2010, que proíbe a fabricação, importação e comercialização de produtos que contêm na sua formulação componentes que são comprovadamente mutagênicos, teratogênicos ou carcinogênicos para mamíferos, né? Essa resolução, então, ela é baseada numa resolução anterior, que é a número 40 de 2008, que aprova os regulamentos técnicos para produtos de limpeza e produtos correlatos, harmonizado com o escopo da resolução número 47 de 2007 do Mercosul. Então, para sanitizantes, o Brasil está alinhado com os demais países do bloco do Mercosul.
E nos seus anexos, né, está estabelecido que substâncias que são comprovadamente carcinogênicas, mutagênicas ou teratogênicas para o homem, de acordo com a IARC, né, Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ou substâncias que estão proibidas pela Diretiva Europeia 67/548 e suas atualizações, não são aceitos, não podem estar presentes nos produtos de limpeza, nos saneantes, né? Porém, essas substâncias poderão eventualmente estar presentes apenas como impurezas nos produtos quando presentes em concentrações, em quantidades que não causem riscos, né, para o uso pretendido. Aqui também um ganho, que é a ideia de poder usar a avaliação de risco quando essa substância está como impureza, né? Então, se aquela concentração for pequena o suficiente para que se entenda que o risco é negligenciável para aquele uso, ela pode estar presente, não é um fator que proíbe, então, o uso desse produto. Para alimentos e para os seus ingredientes, então, tem as resoluções número 16 e número 17 de 1999 e a diretriz número 23 de 2019, né, que estabelecem os requisitos para avaliação de genotoxicidade que são válidos tanto para novos alimentos e ingredientes, quanto para modificações em produtos que já estão no mercado e que tem como objetivo principal a redução do risco de câncer associado com o consumo desses alimentos, né? A avaliação, o processo de avaliação inclui vários testes de genotoxicidade in vitro e in vivo para investigar o potencial carcinogênico dos produtos. Quando a gente vê potencial carcinogênico, aqui a gente já entende que o foco está principalmente nas células somáticas, né? Testes com células somáticas. Bom, e a bateria de testes requeridas para alimentos inclui 2 testes in vitro, né? O teste de mutação reversa com bactérias, basicamente o teste de Salmonella microsoma, teste de Ames, e o teste in vitro de micronúcleos em células de mamíferos, que permite, então, avaliar, identificar tanto mutações gênicas quanto aberrações cromossômicas estruturais e numéricas, né? E aqui é importante ressaltar que resultados negativos nos testes in vitro geralmente são considerados suficientes para concluir que o alimento ou o ingrediente de alimento não tem potencial genotóxico, sem a necessidade de avançar para outros testes. Só vai se avançar se tiver um resultado equívoco ou discrepância entre os resultados dos testes in vitro. Aí, caso a caso, se julga a possibilidade de avançar em testes, inclusive in vivo. Bom, para cosméticos, então, a RDC 83 de 2016 estabelece como regra geral que o uso de substâncias com propriedades mutagênicas definidas de acordo com a legislação europeia, né, da Comissão Europeia 1272 de 2008, né, proíbe a presença dessas substâncias mutagênicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Porém, exceções a essa regra podem ser consideradas pela Anvisa baseada em estudos de avaliação de risco apresentados pela parte interessada no registro desse produto, né? E aqui, talvez, a maior busca do Brasil se alinhar com as tendências internacionais, que é o uso, né, da avaliação de risco quantitativa, mesmo para substâncias genotóxicas, o que permite o estabelecimento, né, em muitos casos, de doses seguras, né? O que seriam essas doses seguras? Aquelas quantidades que, mesmo que o indivíduo está exposto, ele não difere em termos de risco da população não exposta. A chance dele desenvolver, eventualmente, um câncer é a mesma de um indivíduo que não foi exposto à substância naquela quantidade, né? E essa tendência internacional está levando, né, à mudança de paradigma, né? Até hoje se considerava que para substâncias genotóxicas nenhum nível de exposição era seguro, né, pelo princípio da precaução. E hoje, com o avanço, com a melhoria das técnicas estatísticas, com modificações nos protocolos de testes, isso tende a mudar rapidamente. Bom,
Ainda sobre os produtos cosméticos, né? No caso dos produtos usados para alisar ou para ondular os cabelos, né? A RDC específica 409 de 2020 estabelece que nos testes de genotoxicidade ou de mutagenicidade deve-se considerar a possibilidade de fotoativação do produto induzido por radiações UV. Então, essa é mais um avanço, mais uma especificidade que foi aplicada para esse grupo particular de cosméticos. Bom, falando de avanços e falando de perspectivas futuras, né, o Brasil, alinhado com o que está acontecendo em diversos países do mundo, eu diria na maioria dos países do mundo, ele está buscando a redução dos testes em vivo, utilizando experimentação animal, né? E para isso, em 2008, o Brasil criou o Conselho Nacional para Controle de Experimentação Animal, o CONSEA. E esse CONSEA tem a missão, então, de estabelecer as regras e, entre aspas, os limites do que pode ser feito em termos de experimentação animal ou não, né? E, mais tarde, em 2014, foi criado o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, com o objetivo de avaliar e selecionar métodos alternativos e, com base nessa avaliação e validação, esse centro, né, recomendou o uso de 24 métodos alternativos já validados e publicados pela OECD, né? Com base nesse parecer, o CONSEA publicou 2 resoluções, mas que nos interessa aqui é a resolução número 17, que é considerada o ponto de partida, né, para o uso de métodos alternativos e que inclui, entre os métodos recomendados, o protocolo ECD 487, que é o teste in vitro de micronúcleos com células de mamíferos, né? E qual o impacto disso, né? Bom, a resolução número 17 também estabeleceu um período de 5 anos, que já acabou recentemente, em 2019, para que a substituição substituição obrigatória dos testes em vivo usados para avaliação de parâmetros toxicológicos, como a genotoxicidade, né, sejam substituídos obrigatoriamente caso exista um método in vitro que avalie o mesmo parâmetro, o mesmo desfecho, tá? Então, nesse caso, o que muda, né? Muda que testes de micronúcleos in vivo, em ratos, por exemplo, não podem mais ser feitos, uma vez que existe teste validado de micronúcleos in vitro, né? E reconhecido pela resolução 17 e, mais recentemente ainda, em 2015, né, a Anvisa reconheceu a validade legal da resolução 17 de 2014 e publicou a RDC 35 de 2015. Portanto, né, a Anvisa começa a aceitar métodos alternativos em substituição dos testes animais requeridos pela legislação vigente para propósitos regulatórios, ou seja, testes in vitro de micronúcleos passam a valer da mesma forma que os testes de micronúcleos in vivo. Por fim, né, é possível observar nos anos recentes que o Brasil tem melhorado, aperfeiçoado, atualizado as suas legislações específicas para avaliação de genotoxicidade de produtos químicos, buscando estar alinhado e harmonizado com as legislações amplamente aceitas no contexto internacional, né? E estratégias harmonizadas internacionalmente para avaliação de genotoxicidade de produtos químicos apresentam como principais vantagens a economia de recursos, a uniformidade nos critérios de classificação e maior velocidade na obtenção de registro em diferentes países, porque se a bateria é a mesma, se as exigências são as mesmas, e se a classificação é a mesma em diferentes países, o que eu fiz no país de origem, talvez, do produto, né, se ele não foi desenvolvido no Brasil, ele passa a valer no Brasil, eu posso usar os mesmos dados, né? Bom, contudo, né, o Brasil ainda, apesar de ele ter evoluído, né, ainda é necessário o estabelecimento de uma regra geral para o registro de um conjunto abrangente de produtos químicos, né, como eu disse, como eu citei como exemplo, talvez algo na linha do REACH europeu,
né? E o Brasil também, né, deve buscar, né, implementar de uma maneira mais sólida a avaliação de risco no processo de avaliação de segurança química, de acordo com as tendências internacionais. Então, cada vez mais absorver e incluir essa avaliação quantitativa de riscos, né, junto já no processo de avaliação de segurança química. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer mais uma vez a organização do 15º Congresso da Mutagen Brasil, particularmente a doutora Gisela, que foi responsável pela elaboração dessa mesa, e dizer que as referências e mais informações, então, podem ser encontradas no nosso capítulo, no livro novo, né, da toxicogenética, toxicogenômica, que é editado pela sociedade. Muito obrigado. Muito bem, eu agradeço muito esse último, né, passagem, esse último overview. E aí eu estou aberta aqui a gente ouvir as perguntas. Eu acredito que a organização vai colocando as perguntas uma a uma, é isso? Senão eu posso lê-las aqui. É isso mesmo. Então vamos lá. Então é uma pergunta para o Caio, né? Posso supor que, se avaliarmos a mutagenicidade em águas de rio, não vamos ter atividade mutagênica decorrente de agrotóxicos? É pergunta complicada de responder, né, Gisela? Assim, a gente não tem como afirmar que uma coisa não existe. A gente, né, não, e a avaliação que a Anvisa faz é com foco na saúde humana. Então a gente não está. Quem faz a avaliação dos produtos agrotóxicos com foco ambiental é o IBAMA. Também tem as mesmas restrições com relação aos critérios de segurança do ponto de vista de toxicidade. A gente não espera que os efeitos de toxicidade sejam causados de mutagenicidade sejam causados por agrotóxicos, mas não é possível afirmar isso com assertividade. A gente tem uma miríade de substâncias químicas que são lançadas para o meio ambiente e o destino final dessas substâncias são as águas, são os nossos rios, nossas águas e os sedimentos. Então, acho que o efeito sinérgico desse conjunto de substâncias é muito mais significativo do que colocar a culpa em um grupo específico de substâncias químicas. Talvez, né, Caio, possa acontecer também dos produtos de degradação, né? Exatamente. Os quais a gente não vai saber, porque o foco é outro, né? Uhum. Então, acho que sim. Mas o que eu entendo que a Debbie pergunta é que, assim, em geral, as concentrações desses compostos, mesmo os agrotóxicos, eles estarão em nanogramas por litro, em PPT em geral. Então, eu acho, sim, da maneira como é feita a avaliação pela Anvisa, que não é um grupo muito promissor para ser o vilão de mutagenicidade nas águas, mas, como você disse, podem acontecer alterações ou essas misturas que podem levar a esse tipo de situação. E tem também, claro, os ingredientes que são adicionados aos produtos, né, do agrotóxico. Então, tudo isso a gente não vai ter esse controle, apesar de que são feitos testes, né, Caio, de mutagenicidade também a gente avalia produto, os né? testes de mutagenicidade com o produto formulado, com as formulações, mas a cauda que o produtor vai aplicar na sua plantação, às vezes tem uma mistura de substâncias e é plenamente... e dá para entender por que é feita essa mistura em tanque, né? Até por questões de economia e questões ambientais, questões agronômicas. Então, ele vai ter uma mistura de vários produtos no tanque, e essas misturas são diferentes para cada produtor, e fica... Do ponto de vista da agência reguladora, do órgão de controle, é impraticável fazer uma fiscalização e um controle da cauda, né, que é produzido. Os agricultores, eles fazem o ensaio em jarro para ver do ponto de vista da praticidade e da aplicabilidade daquela cauda, né? Mas é isso. Muito bem. Tem mais uma pergunta, de novo, para o Caio. Quando o teste de bactéria mostra resultados positivos e o micronúcleo in vitro não, ou o inverso, como a Anvisa avalia? Prossegue para avaliação do risco?
Tá, ok. Essa era a orientação lá da Portaria 3 de 92, é a norma a qual a RDC 294 veio a substituir. Então, até 2019, essa era a forma como a gente avaliava a mutagenicidade desses produtos. Você tinha 2 ensaios, o ensaio de Ames e o ensaio de micronúcleo. Se um deles desse positivo, mas o outro desse negativo, ele era considerado como não mutagênico e a avaliação prosseguiria. Agora não é mais assim, né? Agora a gente vai tendo um resultado positivo em um ou outro estudo, a gente vai fazer uma avaliação do peso da evidência, a gente vai buscar outras características, outras informações para uma tomada de decisão. Perfeito. Caio, existe algum projeto de atualização dos testes requeridos, considerando que no mundo o uso de animais está diminuindo? Aliás, considerando que no Brasil já é proibido utilizar animais quando tem testes, eu quero muito ouvir você nessa também. O Fábio também quer ouvir você nessa. Não, na verdade, eu gostei muito da palestra do Fábio, né? Assim, é um privilégio poder tanto compartilhar a mesa aqui com o Fábio e com a Maria, né? A questão dos ensaios alternativos, ela está prevista tanto pela RDC 35, lá de 2015, que é uma RDC guarda-chuva, que vale para todas as regulamentações da Anvisa de todas as áreas, mas a RDC 294, que trata especificamente de agrotóxicos, também já traz uma previsão de que os estudos com animais vertebrados, eles só vão ser obrigatoriamente requeridos desde que não tenha outra alternativa, não exista um método alternativo, né, que tenha validade regulatória. Então, dentro da avaliação de agrotóxicos, conforme novas metodologias forem sendo desenvolvidas, alternativas ao uso de animais em experimentação, e tenham a validação e a aplicabilidade regulatória reconhecida, eles já podem ser incorporados imediatamente para a avaliação da Anvisa, para o desfecho toxicológico que esse método for desenvolvido, tá? Independente de qualquer necessidade de atualização da nossa normativa. Então, o artigo 7º lá da RDC 294 já faz essa previsão de que, conforme o desenvolvimento técnico-científico trouxer alternativas aos ensaios com vertebrados, esses ensaios podem ser incorporados na nossa avaliação. Excelente. Eu, aliás, quero fazer antes de passar para a pergunta do Fábio, eu preciso dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vi a 294. Eu esperava a substituição dessa portaria número 3 há muito tempo. Ela me incomodava de uma maneira muito grande. E eu acho que foi uma evolução muito legal, né, Fábio? Eu acho que o Fábio concorda comigo. A gente ficou muito feliz de ver como a Anvisa está tratando disso. Aliás, as pessoas gostam de falar mal do governo, mas eu preciso, nessa mesa, externar a minha alegria de estar com a minha idade e estar vendo a evolução de uma coisa que eu vi começar lá em 89, né? É muito legal. Então, vocês estão de parabéns e eu acho que a sociedade tem que dar muito apoio para vocês. Tudo que vocês precisarem da gente, Caio e Maria, só falar com a Mutagen, a gente vai achar alguém para ajudar vocês, eu garanto, tá bom? Muito obrigada. Então, vamos à pergunta do Fábio. Da Denise, Fábio. Parabéns pela palestra. Sobre alimentos e ingredientes, não se considera que a farmacocinética das substâncias químicas presentes no alimento possa ser genotóxica? Na verdade, só antes de responder a pergunta, de fato, eu tenho também, como a professora Gisela falou, né, é muito bacana. Com esse capítulo, a gente pôde rever muita coisa e ver esses avanços todos que aconteceram em várias áreas, né, desde saneantes, alinhado com o Mercosul, os agrotóxicos, a entrada de CH é importantíssima, né, isso traz um ganho para o Brasil enorme, e a gente se deparar com essa obrigatoriedade, a palavra é obrigatoriedade na lei da substituição dos testes em vivo, para os quais já tem um in vitro, para o mesmo desfecho, para o mesmo endpoint, é um ganho enorme, motivo, né, de grande alegria, né? Com relação, então, à pergunta da Denise, né, sobre os alimentos, se é considerado
a farmacocinética da substância química, né? Aí depende, né? A questão sim, farmacocinética ela é importante. Quando se faz o teste em vivo, se tem uma ideia justamente da farmacocinética, né? Por isso, né, não foi possível ainda, não é possível ainda 100% acabar com os testes em vivo, né? Então, quando existe uma discrepância, quando não se consegue resolver com os testes in vitro, né, se bater o martelo, se a substância é mutagênica, não é mutagênica, se passa para os testes em vivo. E os testes em vivo têm essa vantagem, então, de trazer os aspectos tóxico-cinéticos todos, né, desde o mais básico, que é a absorção, até biotransformação, a distribuição, se chega, né, nos tecidos, não chega, enfim. Então, de certa forma, quando se passa para os testes em vivo, sim, se tem essa ideia da farmacocinética. Nos testes in vitro, não se tem, né? Porque isso também é uma coisa que está evoluindo, né? Hoje já se tem as culturas celulares em 3D, então futuramente, assim, eu entendo que num curto espaço de tempo, com o avanço que está acontecendo nessa área, isso vai ser possível estimar, pelo menos em alguma proporção, usando essas culturas de célula 3D, enfim, e algumas outras melhorias em outros protocolos, mas o foco hoje da avaliação de mutagenicidade e genotoxicidade é no efeito, no teste in vitro. Causa efeito ou não causa, né? E quando passa para o teste em vivo, aí sim é possível inferir sobre as questões tóxico-cinéticas. Mas importante frisar que só vai para o in vivo, né, quando não é possível resolver com os testes in vitro, como o Caio falou muito bem, né? E é essa o procedimento. Ok. Tem mais uma para o Fábio? Tem aqui, né? Comentar sobre a Poderia legislação. comentar sobre a legislação a respeito de aspectos toxicológicos de embalagens de alimentos e bebidas. Perfeito, né? No Brasil, a gente ainda não tem uma legislação específica para embalagens de alimentos e bebidas do ponto de vista de avaliação de genotoxicidade, de mutagenicidade. Internacionalmente, sim, tem um volume, uma edição especial da revista Environmental Molecular Mutagênese de 2007, que ela traz uma série de artigos que abordam agrotóxicos, produtos farmacêuticos e, inclusive, tem um artigo só sobre embalagens, né, e produtos que entram em contato, né? Eles não se restringem nem só a embalagens, basta entrar em contato com o alimento que existe regras e protocolos para avaliação, tá? Mas no Brasil, no nosso levantamento, talvez aí, se o Caio puder me ajudar, nós não encontramos legislação específica falando de embalagens ou de produtos que entram em contato com alimentos do ponto de vista de avaliação de genotoxicidade. Não sei se o Caio tem... Se a gente não achou, Não, Caio... também não. Não tem, né? Eu queria só, tenho, eu queria só acrescentar uma coisa, Fábio, que eu acho que Claro. esse ponto específico é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje na farmacêutica para lixo viáveis, né? A gente tem se baseado um pouco em algumas diretrizes de alimentos, que, claro, como você bem ressaltou, não tem nada do ponto de vista de genotoxicidade, mas já existe, sim, uma preocupação com os lixiviáveis para alimentos. Então, a farmacêutica, ela está sempre de olho assim no que já tem isso de alimentos, e quando a gente migra isso para a farmacêutica, a gente insere, claro, a avaliação da segurança desses lixiviáveis, porque são impurezas, e sendo impurezas não tem nenhum benefício atrelado, então a gente precisa sempre definir um limite seguro para eles, e a grande maioria das vezes esse limite tem como base a mutagenicidade desses compostos, né? Assim, não tem nenhuma regulamentação de fato específica para isso, mas existe um estudo muito parecido com o que a gente vem fazendo para embalagens hoje na farma, que é esse estudo de lixiviáveis aí. Muito obrigado, Maria. Eu acredito que sim, eu acredito que o próximo passo é o Brasil pensar nisso para os alimentos, porque no contexto internacional isso já está consolidado, né? Já é um requisito, já tem a obrigatoriedade. Imagino que isso vai chegar, talvez, num curto espaço de tempo aqui no Brasil também, né? Mas por hora é isso que eu posso dizer, nós não temos uma regulamentação específica ainda.
Eu queria aqui tem mais uma pergunta. Caio, temos agrotóxicos que são proibidos em outros países, mas permitidos no Brasil. Poderia comentar o que leva a essas diferenças? Bom, vamos lá. Esse é o tópico que é sempre presente, né? São duas coisas, né? Uma coisa, primeiro, a legislação de agrotóxico, ela é uma legislação, eu acho que eu posso dizer que é negativista. Então, só é permitido aquilo que é autorizado. Aquilo que não foi autorizado, ele é proibido. Então, um produto estar proibido na Europa, por exemplo, não necessariamente significa que ele foi aprovado e que ele foi reprovado na avaliação de registro. Pode ser que esse produto nem venha a ter sido o registro solicitado nesse país, né? Por que isso acontece? Olha, a gente tem que analisar o tamanho da agricultura e as características de agricultura de cada país. O Brasil tem uma agricultura tropical, que é única no mundo. A gente tem às vezes a gente tem até 3 safras dentro de uma mesma unidade de produção. Você está num sistema neotropical, né, num bioma neotropical, que favorece tanto a agricultura, mas também favorece o desenvolvimento de pragas. Então, as necessidades agronômicas que a gente tem no Brasil são distintas do que tem nos outros países. Então, as necessidades de controle de praga que a gente tem no Brasil são distintas de outros países. Esse é o primeiro motivo que pode levar ao fato de você ter produtos autorizados aqui e produtos não autorizados em outros países. Ou não necessariamente esses outros produtos que estão proibidos, eles sequer foram avaliados, ou sequer houve o interesse comercial das empresas a registrar esses produtos fora daqui. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é, de fato, existe sim alguns produtos que foram registrados aqui, foram registrados no exterior, na Europa, nos Estados Unidos e outros países, e por uma reavaliação ou por uma revisão do registro, os produtos não foram, o registro não foi renovado na Europa, por exemplo, né, ou em outros países. O Brasil não tem o expediente da renovação de registro. O registro de agrotóxico no Brasil é ad eterno. Uma vez concedido o registro, aquele produto está registrado. A gente tem o expediente das reavaliações. Tá? Recentemente, a gente retirou do mercado o paraquat, por exemplo. Né? Teve um período grande de phase-out e atualmente o produto está proibido. Então, a gente usa do expediente das reavaliações para verificar se houve mudança do entendimento sobre a concessão de um registro ou não. A gente tem um problema de infraestrutura relacionado às reavaliações. A gente não dá conta de atender toda a demanda de reavaliação necessária. Então, existe um delay entre o que Europa, Estados Unidos e outras agências fazem e o que a Anvisa consegue dar resposta. Então, a gente tem trabalhado para resolver isso, tem trabalhado de se aproximar, adotar o GHS, fazer uma aproximação, uma harmonização com as regulações internacionais. É um caminho para que a gente estreite, para que a gente diminua esse gap, essa diferença entre aquilo que foi banido ou aquilo que foi proibido lá fora e que continua em registro aqui no Brasil, né? Qual que é o grande problema disso, né? Quando eu estou fazendo o registro de uma avaliação de um produto novo, do ingrediente ativo novo, o ônus da prova de que o produto é seguro é da empresa. Então, a princípio, eu vou reprovar aquele produto, a não ser que a empresa me prove que ele é seguro. Quando eu estou trabalhando na reavaliação, essa situação se inverte. Né? Você já concedeu o registro de um produto no passado, então o produto está sendo usado, e eu preciso demonstrar que esse produto não, sob a luz atual, do conhecimento atual, ele não é mais seguro, ele não tem mais a mesma avaliação de segurança. O ônus da prova reverte para o Estado, reverte para a administração. E para isso, como eu mostrei na slide, a gente tem a avaliação mais complexa do ponto de vista técnico-científico que a gente tem na Anvisa. Então, a gente vai buscar os estudos epidemiológicos, os estudos de todos os dossiês dos produtos técnicos que tiverem de um determinado ingrediente ativo, estudos de literatura, né? Não é um trabalho trivial, não é um trabalho fácil. Então, um processo de reavaliação demora anos, né? E a gente não tem a mesma infraestrutura de pessoas, a gente não tem a mesma infraestrutura regulatória que as agências internacionais para que isso aconteça num prazo adequado.
gente está trabalhando para tentar resolver esse gap, mas passos de formiguinhas. Uhum. Aí também vou fazer uma colocação que eu acredito que aí vai a importância da ciência brasileira fornecer para a literatura científica trabalhos e tomar muito cuidado com a relação que os protocolos que ela faz com relação ao OECD. Porque muitas vezes algumas coisas poderiam ter sido colocadas no artigo que ajudariam nessa avaliação, porque as avaliações são fundamentadas na OECD. Então, desvios do protocolo, que a gente pode fazer como cientista, é importante isso ser colocado. Tomar muito cuidado com princípios ativos, usar o princípio ativo e não o produto comercial, se você quer falar do princípio ativo. São detalhes que muitas vezes, na vontade de fazer, o cientista não dá esse olhar. Então, a hora que a gente coloca isso lá no colo da Anvisa, o trabalho pode não ser tão útil, né? Então, Não, acho que isso é excelente ponto, Não é Gisela. importante, Caio? Excelente. Muitas vezes, numa primeira fase do levantamento bibliográfico, você acaba descartando estudos que teriam resultados interessantes, que poderiam ser aplicados, mas porque eles tiveram alguma ou outra falha metodológica no ponto de vista do desenho experimental, não que o estudo tenha sido mal conduzido ou não, mas o desenho experimental não segue um requerimento regulatório. Exato. Não é que não serve para a ciência, mas aí você não pode utilizar. Eu acho que o maior alerta que a gente tem feito é em relação a essa coisa de usar o produto comercial. Você pode, mas você tem que levar isso em consideração quando você faz a sua discussão, né? Então, assim, a gente está chegando no final. Nós estamos com muita vontade, e por isso quero já convidar de antemão Mariá e Caio. Nós estamos com muita vontade de organizar no ano que vem um workshop hands-on na parte de avaliação quantitativa do risco genotoxicológico. Eu acho que o Brasil não pode ficar por detrás, né? O Canadá e quem for no Internacional de Mutagênese vai ver várias sessões sobre isso, são vários papers. A gente precisa falar sobre isso. Eu sei que a gente se apega a essa coisa de genotóxico, então nada, pode, mas isso, o mundo está mudando porque a ciência está nos mostrando que existem outros caminhos, né? A gente sabe disso, o próprio reparo de DNA que é representado nessa sociedade, ele tem ele sempre, né, é consenso entre os cientistas dessa área que é possível fazer essa avaliação de risco. E junto com um monte de informação sobre toxicocinética que está sendo desenvolvida, né, Maria? Outro dia estão desenvolvendo programas fantásticos, onde a gente consegue tirar muita informação. Então, assim, eu acredito que o futuro vai ser muito mais... A gente vai ter que usar mais a nossa inteligência e menos o sim ou não. A gente vai ter que botar muita informação que não é do nosso dia a dia como geneticista, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o mundo promete e os nossos alunos têm que aprender muito e se atualizar. Então, já convido de antemão, Caio, o grupo da Anvisa precisa participar, né? E a Maria, eu estou conversando já com a Débora, e a gente vai, sim, chamar provavelmente o Paul White do Canadá, que está liderando essa discussão, e aí a gente pode ter um belo workshop aqui no Brasil em 2022 ou 23, não, então vamos ver, final 22. De 2022 ou 23, né? Então, combinadíssimo, Gi, contem eu acho que é uma boa coisa para a gente discutir, né? Eu não sei se tem mais perguntas, não apareceu mais nenhuma, tem mais alguma pergunta aí no YouTube? Olá, a Denise está perguntando para a Maria, os estudos de genotoxicidade realizados na academia científica são aceitos para registro de um fármaco? É o que a Gi acabou de falar, eu acho, né? Vem muito de encontro com o que a Gisela acabou de falar, que é muito difícil a gente conseguir simplesmente transpor o que a academia faz para dentro de um cenário tão regulado como é o de um registro de um novo fármaco, né? Eu acho que a gente precisa fazer essa ponte que a gente está fazendo nessa mesa redonda aqui entre a academia, a ciência, a indústria e o órgão regulatório, porque no final a gente quer entregar a mesma coisa, né? Só que a gente precisa de seguir os mesmos caminhos, né? Então, Denise,
bem difícil isso acontecer. A gente consegue, enquanto impureza, né? Eu acho que até o Fábio trouxe muito bem o guia do ICHS2, que traz lá o teste de genotoxicidades que a gente precisa fazer para registro de novos ativos. Então, ali a gente tem duas opções, né? Entre testes, combinando testes in vitro e testes in vivo, para garantir a genotoxicidade. Mas quando a gente fala de impurezas, a gente tem uma possibilidade um pouquinho maior de usar da cabeça e do que tá já descrito em literatura, porque é praticamente inadmissível a gente fazer um teste em animal para fazer um estudo de uma impureza, né? Então, isso é algo que a gente pratica muito no nosso dia a dia e é algo que a literatura também ajuda bastante. Porém, ainda a gente precisa dar uma ajustadinha no que tem disponível, na qualidade dos estudos, no que a gente faz, e principalmente até o que a professora Gisela falou, que também, coincidentemente, se aplica para quando a gente está falando da área farma, né? Você testar um medicamento contendo uma impureza, não necessariamente, às vezes, a gente consegue ter uma resposta fidedigna por conta da sensibilidade das metodologias, né? Até mesmo em vivo. Como é que você vai para um estudo de doses repetidas para um produto que está 1%, numa empresa que está 1%, num produto que é um montão de coisa, e você quer avaliar aquele 1%, né? Então, graças a Deus, a gente tem evoluído bastante na tecnologia, e aí tem as EOPs, que tem vindo com bastante força, as ferramentas computacionais, para juntar tudo que a gente já fez e começar a fazer umas redes neurais, assim, um pouquinho mais, para ajudar mais a nossa vida. Minha gente, a gente podia continuar aqui mais tempo, pena que o congresso não é assim, porque eu ia falar, bora tomar uma taça de vinho aí no bar para a gente trocar figurinha e fazer uns projetos juntos, mas isso vai ficar para o próximo, pelo menos para o internacional. Eu agradeço demais, não sei se o pessoal que está ouvindo gostou, mas foi exatamente como eu imaginei, então eu pelo menos estou muito feliz, eu acho que foi perfeito, e eu agradeço muito e até, então, os próximos eventos. Muito obrigada. Obrigada a todos. Caio, obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada pela audiência aí. Um beijo. Obrigado. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau.